Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à análise do nosso mapa. Eu escolhi como personagem aqui, para vermos o mapa de nascimento, Albert Einstein, esse grande ícone, né? Uma personalidade mundial. E esse mapa, na verdade, ele vai servir como uma referência para que você consiga aí analisar o seu mapa. Então, você deve fazer o seu mapa como eu instruí lá no nosso e-book. Você entra no astro.com, coloca os seus dados de nascimento e você terá o seu mapa. E a partir do que eu mostrar aqui e também as informações que você já adquiriu no e-book, você vai conseguir aí ter uma boa informação sobre você, um autoconhecimento, analisando as características dos seus planetas, dos seus signos e também as conversas, né, que acontecem entre eles, né? Olha só, eu vou mostrar para você aqui, olha, é a mandala, nós temos no e-book também, né? Se você não tem ainda o seu e-book, adquira, está aqui, o link está abaixo na descrição. E nós vamos mostrar passo a passo cada uma das partes importantes para uma análise de mapa, tá? Primeiro quesito, você precisa saber aonde estão os signos, aonde estão os planetas e o que são aspectos. Aspectos são as conversas, tá? Então aqui, olha, na mandala, nesse círculo, estes símbolos que estão neste ponto colorido são os signos, tá? Em alguns sites eles são todos de uma única cor, mas aqui você identifica a cor de cada um dos elementos. Então, os signos de fogo estão em vermelho, os signos de terra estão na cor verde, os signos de ar estão na cor amarelo alaranjado e os signos de água estão na cor azul, ok? Nesta parte aqui intermediária, você tem os planetas e os elementos adicionais, né, que eu coloquei no e-book também. Temos lá asteroides e pontos matemáticos, ok? Não coloquei estrelas, porque senão fica muita informação, mas já tem bastante coisa. O Nodo Norte, que é um ponto matemático, não é? A Lilith, tudo isso está aqui dentro. Lá vocês também vão encontrar os símbolos de cada um, certo? Então, essa parte aqui é onde nós vemos planetas e elementos adicionais. E essa parte interna, nós temos o número de cada uma das casas. Temos 12 casas no mapa e são os 12 setores da nossa vida que a astrologia nos mostra para termos esse maior autoconhecimento, não é? E os traços são as conexões entre planetas, ok? São os aspectos. É claro, aqui os asteroides não estão fazendo aspectos, mas a partir deste número, que é o grau onde estão os asteroides e pontos matemáticos, com o tempo você também vai aprendendo a ver se estão fazendo aspectos ou não. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para você, tá bom? Vamos começar a análise de fato. Primeiro ponto que eu olho no mapa, tá? Existem várias formas de analisar mapa. Eu vou mostrar para você como eu olho, tá? Não vou fazer uma análise completa, porque uma análise completa vai 1 hora e meia, 2 horas, mas vou trazer aqui os principais pontos para você conseguir entender o seu mapa. Então, nós começamos pela tríade da personalidade. Você viu lá no e-book? Pois é. A tríade da personalidade fala da consciência, que é o Sol. Estou mostrando aqui, olha, o Sol. Então, você vai olhar onde está esse símbolo no seu mapa. É o seu Sol, certo? O segundo elemento da tríade da personalidade, a gente já tem uma ideia logo de cara de quem nós estamos falando, quem nós estamos analisando. Se você está olhando o seu mapa, você vai se entender melhor a partir daí, tá? Nós vamos olhar a Lua. A Lua é fácil de reconhecer, né? Vendo aqui o aspecto de Lua crescente. E o terceiro elemento da tríade da personalidade é o ascendente. Este traço aqui do lado esquerdo, tá? Tá o AC de ascendente, é neste signo que você vai entender a sua energia de ascendente. Por que ascendente? Porque na hora que você nasceu, em algum lugar do planeta, o Sol estava subindo aqui, tá? Então, o signo que está nesta linha, ele traz a sua característica ascendente, que eu vou explicar já já. Na verdade, já tem no e-book, só vou trazer aqui um resumo para você entender, tá bom? Então, primeira coisa que nós fazemos, vamos olhar o Sol.
No caso do Einstein, ele tem o Sol em Peixes. Então, sabe as informações que eu falei para você de Peixes? Então, olha só. Ele é o terceiro decanato de Peixes. Olha aqui, ele nasceu no dia 14 de março, terceiro decanato de Peixes, ok? Então, ele é um pisciano com influências também de Júpiter, tá? Porque o terceiro decanato tem influência de Júpiter, então é bem forte isso na personalidade dele, mas é um Sol que tem ali características netunianas. Na astrologia moderna, que é a astrologia que eu trabalho, Peixes é regido por Netuno e tem a corregência de Júpiter. Tá? Então, tem essa influência nessa personalidade. Tá? E aí, o que a gente vai olhar? Peixes é um signo aqui, vou só trazer algumas palavras-chave. Ele é empático, ele gosta, né, de auxiliar as pessoas, ele capta muitas energias do ambiente, tem muita sensibilidade emocional, é muito emocional, como todos os signos de água, tem uma intuição extremamente aflorada, tem uma espiritualidade latente que pode se permitir vivenciar ou não. Tem pessoas que simplesmente colocam para debaixo do tapete, mas todo pisciano tem, tá? Toda pessoa que tem Sol em Peixes, Lua em Peixes, Ascendente em Peixes, que são as características mais fortes no mapa, tem sim uma sensibilidade espiritual, uma mediunidade mais aflorada. E aí eu já falo para você, todos nós temos mediunidade, ok? Você pode se conectar com ela, desenvolver ou não, mas todos temos. E a prova disso é que você sonha. E o sonho é uma faculdade mediúnica. A prova disso é que você tem intuição. Intuição é uma faculdade mediúnica, ok? Então, partindo deste ponto, você olhou o Sol, aí você vai aprofundar as questões da consciência que está no e-book, né? Lá eu trago bastante informação sobre o lado luz, o lado desafiador. E como é que você vai ver isso? O lado luz do Sol vai ser reforçado pelas conexões, pelas conversas harmônicas, que são os traços azuis. E o lado desafiador vai aparecer através dos traços vermelhos, que são as quadraturas, né? E as oposições. O Sol dele não faz oposição. Quem faz oposição no mapa dele só tem uma oposição no mapa dele, que é entre Júpiter e Urano, tá? Mas o Sol dele não faz oposição. A quadratura fala de exagero, certo? Então, assim você já tem uma informação de como que é o seu Sol. No caso do Einstein, é uma pessoa que veio para viver a vida profissional, que veio para se realizar na vida profissional. O foco dele era trabalho, Sol na casa 10, casa da carreira, entende? Só que um trabalho voltado para a humanidade, né? Peixes, esse doar para o mundo, né? Quem tem casa 10 em signo de água, principalmente peixes, vem para fazer um trabalho para mudar, para melhorar a humanidade, geralmente ligado à saúde ou a grandes transformações aí sociais, né? Ele, como cientista, mudou paradigmas, então é bem interessante a gente observar isso. Agora vamos falar da Lua, que é a segunda informação importante da tríade da personalidade. Ele tem Lua em Sagitário na casa 6, tá? Então nós vamos pegar a informação da Lua, que fala sobre nutrir as emoções, como nós gostamos de receber afeto, como nós demonstramos o nosso afeto. Todas as questões emocionais estão na Lua. E aí nós vamos falar de alegria, tristeza, medo, raiva, emoções, tá, gente? Lua fala disso. Sentimentos. E também como nós enxergamos a nossa mãe. Tem muito a ver com essa energia da Lua, né? A mãe não significa que ela tem o signo da nossa lua, mas a energia que ela traz para a gente, né? Como a gente é nutrido pela mãe. E o signo é como ele gosta de vivenciar as emoções. Então, é um signo de Sagitário, que fala de uma pessoa que tem uma necessidade de viajar, de conhecer o mundo, uma alegria, não é? Uma pessoa espontânea. Sagitário, ele é aberto, ele expande, não é? E a casa 6 fala do quê? De rotina, de dia a dia, fala de saúde, é bem interessante isso. Ela fala de como nós organizamos as nossas coisas, não é só aquela rotina no trabalho, a rotina na nossa casa, tudo que
que nós gostamos de fazer diariamente, nós vamos entender na casa 6. Então, isso nutria muito ele, sabe? Essa questão de ter uma rotina, mas uma rotina que permitisse ele expandir, ele sair, ele viajar, ele conhecer novas culturas, ele expandir o conhecimento dele. Sagitário fala disso, ele é um mestre, né? Então, nós vamos percebendo Albert Einstein de uma forma mais intimista, olhando o mapa dele. Depois, se você não conhece muito sobre Albert Einstein, eu te convido a pesquisar, vai no Wikipédia e pesquisa sobre a biografia dele, é bem interessante. Você vai perceber realmente que o lado emocional dele é muito sagitariano, é bem bacana isso. E aí, nós vamos agora falar um pouco, né, do ascendente. O ascendente dele é Câncer. É interessante que Câncer rege duas casas, dois setores da vida dele, assim como Capricórnio, tá? Por quê? Porque Albert Einstein tinha, acredite nisso, ele tinha signo interceptado. Mas, nossa, um gênio! Como assim signo interceptado? Pois é, gente. Então, se você no seu mapa tem signo interceptado, saiba que muitas grandes personalidades, pessoas que são referências mundiais, também tem mapa ali com signo interceptado. Então, isso não é uma desculpa para sua vida não andar. Você só precisa entender essa energia e aprender a lidar com essa limitação, tá? Não significa, não é um veredito de que não vai acontecer aquela energia daquele signo que está interceptado. Significa que você vai ter que encontrar meios para destravar. Ele tem touro e escorpião interceptado. Olha, tá vendo? Escorpião inteirinho dentro da casa 5. A cúspide da casa 5 pega Libra e a cúspide da casa 6 já pega Sagitário. Entende? Então, a energia do escorpião, ela veio ali mais enfraquecida, tá? Presa. E da mesma forma, a energia de touro, tá? Touro também interceptado aqui dentro. E olha quanta coisa em touro tem aqui. Ó, tá vendo? Esses elementos aqui, planeta Plutão, planeta Netuno, temos Ceres aqui e temos também o Quiron em touro interceptado. E estamos falando de Albert Einstein. Então, para você já ir tirando aí certas ideias, crenças limitantes que nós vemos em algumas leituras de mapas aí, gente falando que quando tem um signo interceptado, que aquele setor ali não vai acontecer, que a pessoa não vai prosperar. Não existe isso, gente. O mapa não é determinante, ele não determina, ele te mostra as suas energias, ele apresenta as suas características, você molda a sua energia. Sua mente, sua consciência está em expansão. Você cria a sua realidade, entende? A partir dessas informações, você vai saber lidar melhor com as suas habilidades, com as suas potências e enxergar as suas sombras para que você também possa trabalhá-las, entende? O mapa ele vem para expandir a sua vida, nunca te limitar, ok? E aí, falando do ascendente, esse ascendente em Câncer reforça essa personalidade carinhosa, atenciosa com o outro, com esse olhar de querer melhorar a vida das pessoas, né? Câncer é muito empático também, é o signo do amor, que nos ensina a amar, a cuidar do próximo, muito ligado à família, às raízes, né? Ele, que era alemão, de descendência. ah, Ele era judeu, né? Ele vinha dessa ascendência judia, né? Ele era judeu também, vivenciou a época da Segunda Guerra, foi perseguido também, né? Pelos ditadores lá alemães, toda a questão de Hitler, enfim. E algumas pessoas erroneamente apontam, né, a questão da bomba atômica, que ele incentivou, sim, os Estados Unidos fazerem a bomba, mas não para usar, como uma forma de proteção, porque ele sabia que os alemães já estavam bem adiantados nessas pesquisas sobre bomba atômica, né? E como ele é um gênio, sabia muito sobre isso, ele incentivou, sim, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, a também se precaver, mas não para usar. Inclusive, ele se colocou totalmente contra o uso e sempre esteve ligado a causas humanitárias, tá? Então, quando a gente escuta certas coisas, a gente precisa pesquisar. Vai pesquisar a vida do Einstein, que você vai ver que muito do que falam por aí não condiz com as fontes seguras, tá?
E aí, gente, voltando aqui para o ascendente, ele tem Vesta também na casa 1. Tá? Vesta está aqui. Vesta é um asteroide que fala de prazer, de libido, que fala de vontade. Né? Então, essa energia canceriana, né, de fazer tudo com muita emoção, com sentimento, era prazeroso para ele. Dava muito prazer, dava muito incentivo, tá, gente? E a gente percebe nesse ascendente dele o rosto redondo, né? Se você pegar uma foto dele mais jovem na internet, né, você vai ver que ele tem um rosto bem de lua. Por quê? Porque o signo, na verdade, tem muita característica do planeta que rege ele. E Câncer é regido pela Lua. E eu aproveito para falar para você que é importante isso. Quando você for fazer análise de mapa, o signo que está no ascendente é muito importante, porque ele mostra quem você é no mundo, a sua apresentação, como você é espontaneamente, a primeira impressão que você passa para as pessoas, e o planeta que rege esse signo vai trazer muitas características para você, fisicamente, espontaneamente, instintivamente, e é este planeta o regente do seu mapa. No caso do Einstein, apesar dele ser pisciano, o planeta regente do mapa dele é a Lua. Por quê? Quem rege Câncer? A Lua, entendeu? E aí, a casa 1 fala do eu, tá? Daquilo que é importante como personalidade, e que você deve nutrir para você, que você deve buscar realizar, ser, vivenciar, para que você fortaleça esse ascendente, tá bom? Na casa 2, ele também tem Câncer, então os valores dele são muito ligados às emoções, né? A pátria no sentido das raízes dele, né? Daquilo que ele deixou na terra dele. Infelizmente, na vida dele, ele teve que buscar um outro país, ele acabou se naturalizando nos Estados Unidos, mas vendo a biografia você vai entender que ele tinha relações muito fortes, né, com a pátria dele, que infelizmente ele teve que abandonar por conta do nazismo, tá? E a característica de Leão aqui, apesar de não ter nenhum planeta, você vê o Leão pegando caso toda a casa. Leão não rege a casa 2 dele, tá? A casa 2 dele, olha, é regida por Câncer, olha a cúspide aqui, tá? Mas Leão é muito forte aqui, pela questão de estar pegando caso toda a casa, tá? E alguns astrólogos não consideram, mas eu observo no mapa de muitos clientes que sim, às vezes a pessoa traz um pouco da característica quando o signo está quase todo na casa, né? E Einstein ele tinha muito magnetismo, ele era uma pessoa muito carismática, né? Ele chegava nos lugares, ele não passava despercebido. E isso pode também ter a ver com o leão, porque casa 2 fala dos valores, aquilo que nós valorizamos, como nós atraímos o nosso dinheiro, tá? Como nós investimos o nosso dinheiro também. Então, é uma casa importante para a vida profissional, importante para a vida emocional, porque é uma casa regida por Vênus, tá? Então, é bacana você olhar o signo que você tem aí. E se você tiver planetas, isso também pode estar falando de como você pode investir a nível de trabalho, né? É bem interessante, tá? Na casa 3, a casa da comunicação, a casa da mente, a casa da troca, né? Fala de irmãos, primos, vizinhos. Ele tem leão, né? Então, é uma liderança natural. O leão é um rei, né? Então, ele é um líder nato. É uma comunicação também muito expressiva, de quando fala, as pessoas param e prestam atenção, essa energia leonina. E, de certa forma, né, onde nós temos leão, a gente também vai olhar o nosso signo solar. Porque a gente sempre vai olhar o planeta que rege o signo daquele setor. Na casa 3, a casa da comunicação, dos estudos dele, né? Aliás, a casa 3 fala dos estudos primários, tá, gente? Até o ensino médio ali, como a nossa mente funciona para aprender, aquela curiosidade, aquela troca, negociação, tudo isso é casa 3, tá? E sendo leonino aqui, ele também vai trazer a energia do sol, e o sol dele é em peixes. Então, apesar dele ter todo esse magnetismo leonino, né? A fala dele também imprimia essa questão pisciana, sabe? Mais doce, mais serena, não tão né? Aquela questão imponente de rei, mas com uma amabilidade, uma doçura pisciana, tá bom? E tem aqui Urano, que traz quebras de paradigma. Urano quebra, rompe, e realmente ele rompeu com as barreiras da comunicação, ele quebrou paradigmas. Urano está ligado à tecnologia, aos avanços tecnológicos, e está nessa casa, né? Que é a casa da comunicação, não poderia estar melhor. Ele faz algumas conversas aqui, tensas, tá? Ele faz quadratura com Plutão,
ok? Que fala de autoridade, ele realmente bate de frente, a gente sabe na história, ele bate de frente com grandes autoridades, né? Inclusive sofreu ali, né, perseguições, né? Enfim, o regime nazista queria a cabeça dele, mas ele conseguiu se livrar. Mas temos ali o opressor, que Plutão no lado desafiador pode falar de opressão, né? Numa quadratura bem marcada aqui, tá? E também fazendo oposição a Júpiter, que é um planeta importantíssimo, porque Júpiter é corregente de peixes e rege também a Lua, né? Rege Sagitário. Então, corregendo o Sol dele e a Lua. E tendo uma oposição a Urano aqui, né? Então, ele deve ter tido também algumas dificuldades aí, já numa fase mais avançada do desenvolvimento dele, porque é um Urano retrógrado, então quando o planeta está retrógrado, tudo é mais lento, ok? Mas na comunicação devia ter ali algumas dificuldades. Ele era uma mente que queria muito o progresso, né? Ele olhava muito para frente, muito vanguardista, quebrando paradigmas. E às vezes essas energias aqui podiam gerar um certo atrito com outras pessoas, né? Talvez ele também tenha tido questões ligadas às crenças dele, apesar de ter uma mente muito voltada para o futuro, ou as pessoas ao redor questionando, né? Que foi realmente muito revolucionário. A casa 9, onde está Júpiter aqui, é a casa do encontro, né? Com o eu interior, casa onde nós vamos entender a nossa religiosidade, vamos entender quem somos profundamente, vamos buscar o conhecimento acadêmico, então é bem interessante, tá? A casa 4 é a casa das raízes, a casa do lar, a casa da família, é a casa dos alicerces profundos, sentimentais, é onde nós vamos buscar refúgio quando estamos tristes, quando queremos ficar mais conosco mesmo. Então, na casa 4 ele é virginiano, tá? Então ele gosta, ele tinha uma necessidade de organização, de ter tudo muito fácil para ele, né, focar onde era realmente importante, a necessidade de disciplina muito forte ali no setor familiar. Vemos aqui. Ai, só um minutinho, gente. Puxou o zoom aqui. Tá? E Virgem também gosta mais do sossego, né? No quesito família, não gosta tanto de barulho, algo mais intimista, mais quietinho, tá? Não muito da festa da badalação, uma energia mais fechada, mais ali tranquila, né? E também com um pouco de dificuldade de demonstrar as afeições, principalmente no que diz respeito à família, né? Virgem sente intensamente também, regido por Mercúrio, a mente ah, muito privilegiada, porém tem uma dificuldade, como todos os signos de terra, de demonstrar afetos, né? No caso do Einstein, não tanto por ser Sol em peixes e ascendente em câncer, mas no quesito família, talvez ele tenha tido pouquinho de problema aí para demonstrar o quanto ele amava as pessoas, né? Quando a gente tem Virgem ali, Escorpião ali, outros signos que as questões de demonstrar afeto podem ser um pouco mais mascaradas. Capricórnio, principalmente, né? Escorpião é a questão da intensidade, tá, gente? Mas eu não vou aprofundar essa minha observação, não, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas é importante você perceber que quando você pensa nas suas emoções profundas, quando você quer ficar consigo mesmo, você é esse signo da casa 4, tá bom? A casa 5 é a casa do namoro, a casa da paquera, é a casa da alegria, da diversão, é a casa onde você se expõe para o mundo, você vai para frente do palco. E aí ele é libriano, né? Ele tem essa energia de querer compartilhar, de querer fazer junto, né? É uma casa maravilhosa, porém, Libra traz equilíbrio, traz diplomacia, isso é uma característica que nós vemos aqui do Einstein forte, né? Nessa casa onde nós vamos ter um destaque. Então, o signo que você tem na casa 5, ele mostra muito como você também gosta de ser visto pelas pessoas, como você se mostra para as pessoas também, tá?
Não só o ascendente é meio inconsciente, mas casa 5 é como você se coloca para as pessoas. E também casa 10, que é você se mostrando para a sociedade. Então, nessas casas nós temos essas informações, né? Tem uma necessidade de romance, né? Vemos aqui Libra gosta sempre de ter um par, e aí vai assistir, vai ler aí a biografia dele. Eu não vou ficar falando muito da vida particular dele, mas ele teve 2 casamentos e teve umas histórias bem interessantes aí no âmbito romântico, tá, gente? E Casa 5 fala de namoro, fala de romance, de crush. Só que a gente tem energia de escorpião aqui, reprimida, tá? E talvez isso possa falar de sentimentos reprimidos, principalmente no período de namoro, né? Não tanto no casamento. É interessante. E o vértex em escorpião, o que pode falar aí dessa alma gêmea que ele buscava, ter sido bem complicado. O vértex fala do ascendente espiritual e fala de relações kármicas, principalmente voltadas à vida afetiva. Mas você pode encontrar esse vértex também numa relação com pai, mãe, irmão, amigo, tio, primo, mas é alguém que te atrai e te repete. Dá uma olhada lá no e-book que você vai saber melhor sobre isso. Mas onde está o vértex é sempre desse lado aqui, tá? Do lado oriental do seu mapa. E o vértex, ele fala dessa atração e repulsão. Então, é uma pessoa que nós nos sentimos muito atraídos, né? Olha aqui, ó. Mas, às vezes, a gente também sente uma necessidade de fugir inexplicável, assim. É uma atração, mas é como se essa pessoa refletisse uma parte nossa, né? Da nossa personalidade, que a gente não tem consciência, e isso gera um desconforto, mas é uma atração magnética, ele é muito elétrico, né? Então é interessante isso. E essa casa 5 do Einstein aqui, resumindo, reflete muito isso, tá? Quando nós temos signos interceptados, a gente precisa acolher com muito carinho as características desse signo para que a gente possa destravar essa energia. É normal nós trazemos o lado desafiador do signo anterior, então pode ser que ele tenha tido aí insegurança, principalmente quando se fala de namoro, ser uma pessoa às vezes indecisa, porque Libra em desequilíbrio pode falar de indecisão, né? Libra fala muito de justiça, é por isso que ele às vezes demora para escolher algumas coisas, para decidir, porque ele quer fazer a melhor escolha. Porém, quando nós falamos de signos interceptados, essa energia do signo anterior pode vir meio que do lado sombra. Isso não é uma regra, mas é comum acontecer, tá? Nas análises que eu faço aqui, eu vejo muito isso quando eu converso com os meus clientes, realmente não é consciente, a pessoa não faz conscientemente, mas ela acaba ali trazendo medos, traumas, que tem a ver com esse lado sombra do signo anterior, tá? Naquele setor 5, setor de paquera, namoro, setor de como você se diverte, de como você se coloca perante as pessoas, que você vai para frente dos holofotes, tá? E então pode estar falando, no caso dele, de insegurança, tá bom? E como que nós ajudamos também a fortalecer essa energia de escorpião? Primeiro, no seu caso, se você tiver um signo interceptado, do signo que você tem interceptado, que vai ser sempre o par, tá? Ele e o oposto complementar, como nós temos aqui. Escorpião e do outro lado temos touro, tá? No caso do Einstein, ele se vendo escorpiano, convivendo com pessoas de escorpião, tá? E se projetando do lado luz de escorpião, que é o lado luz que tira das sombras, né? E também desenvolvendo bastante as características do signo que está à frente, né? E é interessante que, no caso dele, eu acredito que ele não deva ter tido muitos problemas, porque a Lua é um ponto muito forte, né? E é a Lua exatamente em Sagitário, que é o signo que está saindo ali, né, da casa, que está pegando já a casa 6, e que ajuda, o signo que está à frente ajuda a gente a desenvolver, né, mais essas características daquele signo interceptado, tá bom? E já falando da casa 6, que é a casa da rotina, eu falei isso quando eu falei da Lua, ela fala muito de como nós gostamos de organizar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho. Ela fala muito também de como nós nos nutrimos, a nossa alimentação é importantíssimo, né?
os hábitos que nós temos diariamente, tomar banho, escovar os dentes, nossa higiene, nosso cuidado. Por isso que ela é a casa da saúde, entende? Porque a saúde está ligada aos nossos hábitos. Então, se você tem bons hábitos, se você faz atividade física constantemente, se você come comida de verdade, não fica só no fast food, essas comidas enlatadas, de pacotes plásticos industrializados, né? Não que você não possa, tá? Mas evita estar comendo isso de uma forma constante, né? Seja isso uma exceção na sua alimentação. Quando você prima por alimentos mais saudáveis, que são descascados, grãos, né? Alimentos realmente orgânicos, se você tiver oportunidade, possibilidade de se alimentar com alimentos orgânicos, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, dormir, né? Beber água, rotina, tá vendo? Isso influencia na sua saúde. Por isso que Casa 6 nos mostra isso, tá? E o planeta que você tem ali, os planetas que você tem ali, vão ajudar você a entender isso junto com o signo. E ele, nós vemos aqui, Sagitário, né? Gostando muito de quebrar um pouco a rotina. Ele não era uma pessoa tão direitinho assim, tão regrado na rotina, porque Sagitário ele gosta de sair, ele gosta de expandir, né, as experiências. É uma necessidade. Sagitário não gosta de se sentir confinado, tá, gente? E a Lua aí, né? Trazendo muita imaginação, muita criatividade, podendo falar, sim, de um certo medo, mas é uma lua linda em Sagitário, que é um signo de fogo, que fala de liderança, né? Uma liderança emotiva também. É bem interessante que essa lua, ela faz aqui, ó, ela faz um trígono. Se você quer saber mais sobre trígono, é só você ir lá ler no e-book, né? Mas eu estou falando de junção de esforços com Vênus, tá? O que fala que ele, apesar de viver alguns desafios na parte amorosa, ele consegue, por esse trígono, ser feliz no amor. Não tão já na vida, mas depois ele consegue se vivenciar uma história bacana, né? Tem um desafio aqui, tá? Exatamente em Capricórnio, mas a segunda esposa dele era capricorniana, tá? Que também tinha uma liderança bem bacana. Então o sol dela estava mais ou menos por aqui, né? Fazendo um par com esse Marte, né? Que é uma energia Yang. Marte é energia Yang e Vênus é energia Yin, tá? Mas aqui invertido, porque Capricórnio é um signo Yin, tá? É um signo de polaridade passiva feminina, e a Vênus está num signo de energia Yang, né? Ares é uma energia masculina, ativa. Então tem uma inversão aqui de valores, o que pode também denotar que talvez no casamento dele, ou pelo menos no segundo casamento dele, havia ali uma cumplicidade e os papéis ali podiam se alternar, né? A nível de companheirismo, de cuidado, não sei, gente, estou especulando, eu já não sei da intimidade a esse ponto do casal. Mas de não ter essa coisa de, tem que ser do meu jeito, porque eu sou homem, era uma outra época, né, gente? Mas eu estou aqui só especulando, mas talvez que ele tivesse uma flexibilidade maior nesse sentido, até porque também ele é pisciano com ascendente em câncer, né? E homens com essa configuração não são tão, tem que ser do meu jeito, eles são mais flexíveis, são mais amáveis para lidar, né? Interessante isso, tá? Casa 7, né? Estou falando exatamente de Capricórnio, ele acabou, o final da vida dele foi ao lado de uma capricorniana. Casa 7 fala exatamente daquilo que nós buscamos no outro, como nós projetamos esse companheiro romântico, essa companheira romântica, tá? E não é só de romance, tá? É a casa do parceiro, a casa das sociedades. Então, pode ser aí também um parceiro comercial, pode ser uma parceria financeira, né? Um sócio. E ela também vai poder falar, em termos desafiadores, de inimigos públicos, pessoas que a gente sabe realmente que não gostam da gente, que quer prejudicar. A gente consegue ver também nessa casa 7, tá bom? Em Capricórnio, então, analisando aqui o mapa dele, né, ele buscava uma pessoa bastante focada, bastante disciplinada. Capricórnio é disciplina, é foco na vida, é um lado muito voltado para a materialidade, a conquista do trabalho, reconhecimento profissional. Capricórnio é esse signo, né? Mas ele, canceriano, também nutrindo essa pessoa, né, de forma muito amorosa. E ele também
tem dessa característica, né? Porque a casa 7, ela fala de um lado nosso que nós temos que às vezes a gente não quer aceitar muito, né? E ele era muito focado no trabalho, né, gente? Dá para ver isso. E encontrar uma companheira que entendesse isso, que apoiasse isso, eu acho que foi fundamental. E por isso eu não consigo entender dele ter casado. Primeiro, se eu não me engano, a primeira esposa dele era sagitariana, se eu não me engano, com o em Virgem, e a segunda, sim, com certeza, é capricorniana. Se eu não me engano, com Lua em Libra. Olha que interessante. Libra rege a casa 5 dele. Mas com muitas características de Aquário, segundo a esposa dele, né? O que trouxe para ele uma nutrição muito bacana, que Aquário também precisa de muita liberdade, né? O que ajudou a ele se sentir mais pleno com a Lua que ele tem. A Lua influencia nos relacionamentos afetivos também, tá, gente? É necessidade afetiva. Então, não adianta só olhar a Vênus, não. Tem que olhar a Lua também, Marte também, que Marte é a parte sexual, né? As nossas atitudes sexuais estão ligadas a Marte. Plutão fala de sexualidade, tem bastante coisa para vocês irem aprendendo depois. Aqui eu estou trazendo o básico para você aprender a ver o seu mapa, tá? Mas depois você pode aprofundar mais, certo? E essa casa 7 também, com esse Marte aí, fala que sexo era uma coisa importante, sexualidade era uma coisa importante para ele, né? Essa relação íntima do casal era algo importante, tá? E temos aqui, é interessante ver, né? Essa quadratura com a Vênus falando. Não é uma quadratura, gente, peraí. Sim, é uma quadratura, sim. Nós temos dois signos cardinais, né? Falando de um exagero, né? Talvez a questão do romance podia ser muito forte, né? Para ele, ou às vezes ele negligenciou nessa parte, tá? Focado muito do lado da carreira, porque Vênus na casa 10 ela está muito voltada para a parte de ganhar dinheiro, né? E a Vênus fala de romance, mas quando ela está aqui, ela vai, ainda mais uma Vênus em Ares, né? É uma Vênus que não é tão romântica, né? Que a parte afetiva é mais prática, e às vezes isso pode também ter gerado um pouco de atrito aí na vida dele, né? Então, quando ele encontrou a Elsa, que tinha Vênus, se eu não me engano, a Vênus em Aquário, aí houve uma harmonia melhor, porque Vênus e Aquário gosta de ter o seu espaço também, é um relacionamento mais aberto, tranquilo, né? Não tem tanta aquela dependência, né? Mesmo naquela época já era uma mente mais aberta para relacionamentos, tá bom? A casa 8 dele regida por Capricórnio também, como eu falei, ele com a energia dobrada de Câncer e Capricórnio, falando que a intimidade precisava de se sentir seguro. Casa 8 fala do dinheiro compartilhado com o outro, fala de intimidade, né? Acabamos de falar no assunto, a relação íntima do casal, fala também de medos conscientes, talvez ele tivesse um medo da falta da segurança financeira. Capricórnio traz muito essa questão, né? Segurança financeira, também de liberdade, tá? Porque nós temos a presença forte aqui de Aquário, assim como na casa 3 temos Leão, temos Aquário pegando praticamente quase toda a casa 8 dele, tá? E Aquário é o signo onde está o nodo norte dele. Olha que interessante, gente. Estamos falando desse grande gênio que tinha nodo norte em Aquário, ou seja, olhar para o futuro. A missão dele era vanguardista, trazer ali inovação, trazer um bem maior para a humanidade, algo que fosse revolucionário, que é a palavra-chave de Aquário. E essa casa 8 dele recebe influência de Urano exatamente na comunicação, né? Aqui, olha, porque Urano rege Aquário. Então, ensinou do norte dele, como missão de vida, ele vir trazer a humanidade para um novo patamar, né? E ele realizou isso lindamente, tá bom? E é uma casa aqui que fala de medos, né? É ali na casa 8 que nós precisamos aprender a enxergar os nossos medos, aprender a vivenciar os nossos lutos, as nossas perdas e sermos fortes. Na casa 8 acontecem as grandes transformações na nossa vida, tá bom? A casa 9 é a casa da filosofia, é a casa dos estudos acadêmicos, né, ensino superior, mestrado, doutorado, é a casa onde nós vamos buscar esse encontro com Deus, entender o que nós estamos fazendo neste mundo, quem somos, esse eu, né, esse eu no sentido do nosso Deus interno, é aqui que nós expandimos. E ele tem Júpiter aqui, gente, olha que forte. Júpiter é o planeta regente da casa 9,
ele com Júpiter ali domiciliado por casa, então é uma pessoa realmente com uma missão linda de expansão, né? Entendeu claramente a missão dele aqui, enfrentou desafios, né? Como nós já vimos, ele tem uma oposição aqui de Urano, mas fez brilhantemente o seu papel e é um Júpiter em Aquário, né? Muito lindo isso. Júpiter em Aquário é um Júpiter realmente que vem expandir esse horizonte, né? Futurístico, tecnológico, vanguardista, maravilhoso, né? E tem o Eros também aqui em Aquário, ou seja, esse lado sedutor dele, muito ligado à ciência, porque Aquário também é um signo ligado à ciência, é o signo do cientista, né? Que foca no futuro, descobertas, né? É muito Albert Einstein mesmo, gente, é impressionante. E aí nós vamos falar da casa 10, que é essa casa do sucesso, né? Da carreira, do reconhecimento público, de como a sociedade nos enxerga aqui. Ele tem o Sol, eu já falei, então ele veio com essa questão. Se você tem Sol em casa 10, saiba que você veio para viver em pró da sociedade, seu trabalho é algo relevante, não importa o que você faça, não importa qual é a sua missão, mas não se esconda, não fica tentando se esconder, colocar outras pessoas na sua frente. Você veio para aparecer, você veio para ser notado, notada. Tenha orgulho do que você faça, não interessa, tá? Você pode ter a profissão mais humilde que seja, faça com brilho, tenha orgulho de ser quem você é. Isso vai fazer o seu sol brilhar mais, sabe? E possibilidades de crescimento muito fortes. Quem tem sol na casa 10 veio para brilhar, gente. Ele veio para brilhar. E a fortuna, olha aqui o ponto da fortuna dele, tá? Né? A roda da fortuna, ponto da fortuna, também na casa 10. Ou seja, ele sendo afortunado com esse reconhecimento público, tá? Só que essa fortuna dele não está em peixes, ele só tem peixes, só tem o sol, gente. Olha, fortuna, Mercúrio que está aqui, aí nós vamos ter Saturno, vamos ter aqui, olha, Palas, que é um asteroide da sabedoria, vamos ter a Vênus aqui, tudo isso em Ares. Então, ele tinha uma personalidade muito ariana, gente, muito ariana. A mente dele, que é Mercúrio, capacidade de comunicação de troca, né? Eu falei de Leão ali, mas já tinha tocado nesse assunto, tá? Muito ariano, sabe? Mente rápida, esperta, líder nato de ir resolver, de não desistir, sempre buscando novidades. Isso tornava a vida dele extremamente interessante. E na casa 10, ou seja, realmente um vanguardista, aquele que veio para revolucionar. A Vênus trazendo um reconhecimento financeiro. A Vênus ela é essa estrela, né? Ela representa a estrela, é a madrinha dos céus, o Júpiter é o padrinho dos céus, e Vênus na casa 10, Júpiter na casa 10, são planetas que trazem muita boa sorte, mesmo essa Vênus tendo aí essa quadratura, né, que é o único aspecto desafiador da Vênus dele é com Marte, que nós vimos que é relacionado a casamento, ele teve 2 casamentos, então pode estar relacionado à ruptura do primeiro casamento, essa quadratura, tá, gente? É bem interessante falar isso. Mas com destaque na carreira. Onde nós temos a Vênus ali, é onde nós temos sorte na vida afetiva e na vida financeira. A Vênus ela está ligada também a nós colhermos, tá? O que nós plantamos, nós colhemos. Ela rege touro. Touro é aquele signo que nos ensina a trabalhar para termos os nossos resultados. E é regido por Vênus. Então é interessante. A gente pensa em Vênus só no amor? Não. Também está ligada à vida financeira, tá? Então, essa casa 10 dele é maravilhosa. Temos assim uma grande conjunção aqui, Mercúrio e Saturno fazendo uma conjunção aqui maravilhosa, junto com a fortuna, tá? São os 3 aqui. Então, a mente dele também era saturnina, ou seja, um senso de responsabilidade, de ética, né? Muito pautado em ter certeza, muito assertivo, porque Saturno ele fala das coisas muito bem feitas, ele exige isso, né? É até meio austero, é uma energia assim paterna, paternalista, sabe?
mas que trouxe também muita consistência para ele, né? Precisamos ter essa autoridade. Ele fala de autoridade, Saturno, né? Então, uma mente que não se permitia errar, né? Saturno pode falar muito de cobranças também, tá, gente? Quando nós temos Saturno forte no mapa, nós podemos ali acabar desenvolvendo um certo medo de errar, de se cobrar muito, tá? Tem essa também. Todo elemento tem luz e sombra, ok? Mas vamos falando aí. A Palas é o lado estratégico, inteligente, né? E na casa 10, não precisa nem se falar. Vamos finalizando aqui. Nós temos ainda duas casas para comentar. Nós temos Juno aqui, que é o lado do relacionamento, uma Juno em Ares também, tá? Falando que ele buscava uma parceira que fosse também essa energia de liderança, que tivesse também uma condução bacana na sociedade, porque já está em casa 11, casa dos amigos da sociedade, e a Lilith, que fala de empoderamento, né? Empoderamento, de saber onde é o seu lugar, de não deixar as pessoas passar por cima de você, também em Ares. Então, uma personalidade muito forte, uma personalidade que sabia as suas qualidades, sabia as suas limitações, e que se fazia respeitar no meio da sociedade. Casa 11 fala disso, é a casa dos encontros sociais, dos movimentos sociais, dos nossos queridos amigos, tá? Só que aqui ele também tem o touro interceptado, tá? Talvez ele tivesse ali algumas questões, talvez com a aparência dele, touro fala muito de corpo, ou com questões financeiras, talvez ele tivesse uma apreensão. Nós sabemos que no começo da história dele, a parte financeira não foi tão legal, só depois que ele realmente começou a ter um reconhecimento financeiro. Porque tem Quiron aqui, olha, e esse touro interceptado falando de dificuldades. Quiron fala de ferida, tá, gente? Fala de uma ferida que acontece geralmente na infância ou adolescência, pode acontecer na idade adulta, mas geralmente Quiron marca mais infância e adolescência. Às vezes pode falar até de algo que trazemos de outra vida, tá? É difícil, mas pode acontecer, tá bom? Não tem como a gente saber qual era a ferida dele de Quiron, tá? Mas de alguma forma ligada à sociedade, ao movimento social, né, ao meio social. Se eu não me engano, o pai dele tinha um negócio que acabou falindo, isso pode ter marcado ele na parte financeira. Estou especulando, tá, gente? Mas pode ser isso, né? Porque tem a ver com a sociedade, ou pode ser questões também ligadas a amigos, tá? Algumas frustrações, alguns medos, algumas situações que ele passou no meio dos amigos e que trouxe uma ferida para ele, tá? Mas nós não vemos aqui, no grau de Quiron e Touro, nós não vemos nenhuma oposição, não tem também quadraturas, então eu acredito que ele deve ter conseguido lidar, superar, ou pelo menos a vivenciar de uma forma bacana. Ele está diminuindo aqui, gente, desculpa. E vamos falar aqui, olha, de Netuno também, nesse touro. Netuno, ele está ali confinado, né? Nós falamos que os planetas estão confinados quando eles estão em signos interceptados, tá? Mas Netuno rege o Sol dele, né? Que é um Sol em peixes, então Netuno está recebendo essa energia do Sol, né? Porque peixe está ali. E Touro, ele é regido por Vênus, então essa Vênus também ajuda esse Netuno. Netuno fala de sonhos, fala de percepção da espiritualidade, fala do lado artístico, né? É um amor. Netuno fala de amor também, tá, gente? Fala, mas é um amor mais universal, mais para a humanidade, não é tanto aquele amor romântico como vemos, né? Mas fala de um amor lindo, 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 um amor universal pela humanidade toda. Mas quando nós temos planetas, né, confinados aqui em signos que estão interceptados, essa energia do planeta também pode estar ali desafiadora, ele não está conseguindo se expressar tão fortemente, está trazendo um pouco de desafios aí para o planeta, tá bom? Então essa parte, né, mais emocional pode ter sofrido um pouco, né, de retardamento para ele conseguir expressar, só numa idade mais avançada. A série fala de como ele planta e colhe na vida, né, no sentido aqui da sociedade. Então, a série dele também é em touro, só que está aqui na casa 11, né,
fazendo também aqui uma conjunção com Plutão. Eu já falei da quadratura, né, de Plutão com Urano. Esse Plutão também está fazendo quadratura aqui com Júpiter, falando de exageros, tá? Então é importante entender que quando nós temos quadratura, são exageros. Pode ser de autoridade, perseguição, a gente falou sobre isso, né? Medo da morte, ou questões que estão obscuras, Plutão fala de assuntos que estão escondidos, né? E Júpiter mostra, Júpiter coloca para fora, ele expande, né? Júpiter é essa energia que é o bolo que cresce, tá bom? É bem interessante. Mas esse Plutão também fazendo uma energia linda aqui, um trígono com Marte, ou seja, superando questões ali, né, de rupturas, superando lutos na parte afetiva de casamento, olha, tá vendo? É bem interessante isso, tá? E falando, para finalizar aqui, a casa 12, que não tem nenhum planeta, então uma casa 12 do lado espiritual, o lado do inconsciente dele um pouco mais tranquilo, mais em gêmeos, né? Ou seja, inventivo, criativo, uma mente maravilhosa. Essa casa a gente vai entender, toda casa que não tem planeta, a gente vai entender a energia do planeta regente do signo, tá? Então essa casa tem energia do Mercúrio, gente. O Mercúrio que rege Gêmeos, tá? E é um Mercúrio em Áries. Então, essa mente voltada para o futuro, para a liderança, de ir lá, de realizar, talvez um pouco impaciente, apesar de ser pisciano com ascendente em Câncer, né? Com esse Mercúrio em Áries, dava para ele uma certa dose de impaciência. Estou falando com quase absoluta certeza. Certeza absoluta não, porque ele não conheci, tá? Talvez ele tenha aprendido a mascarar uma certa ansiedade, tá? Mas uma mente muito criativa, no mundo das ideias, o lado intuitivo dele extremamente fluido, né, com uma capacidade de se conectar com as outras pessoas muito forte. Então é isso. Eu espero que essa análise aqui possa ajudar você a entender que você, cada um desses setores, você é esse signo que você tem no setor aí, tá bom? Assim como Einstein é gêmeos na casa 12, a mente dele, do subconsciente, né, é casa 12, o signo que você tem na casa 12 é como você se expressa aí no lado inconsciente, os seus medos, né, inconscientes, tá bom? Na casa 10, a sua carreira, você é o signo que você tem na casa 10 e assim por diante. Espero que você tenha gostado. Se você não adquiriu o e-book, adquira. E até breve. Tchau, tchau.